Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é Ele vai voltar. O nosso Jesus vai voltar nos ares, né? E nós vamos hoje entender como vai acontecer isso, quando vai acontecer isso, de que forma vai acontecer isso, certo? E junho depois que Jesus voltar, o que é que vai acontecer? Por que Ele vem? Para que Ele vem? Qual o sentido da vinda dele? É um tema tão importante que a Bíblia inteira fala sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. No Antigo Testamento, ela fala mais sobre a segunda vinda de Jesus do que sobre a primeira, para você ter ideia da importância desse acontecimento. No Novo Testamento, todos os livros, exceto Filemão e 2ª e 3ª João, somente esses três, dos 27, não falam sobre a segunda volta de Jesus. Todos os outros livros do Novo Testamento apontam e falam sobre a volta de Jesus, essa segunda vinda dele. Certamente você já ouviu alguém falar para você, nos filmes a gente vê alguém com a placa assim na mão, Jesus está voltando. E a gente às vezes se pergunta, certo, ele está voltando, mas quando vai ser isso? Como vai ser isso? Para que ele vai voltar? Por que ele não fica quietinho no canto dele? A terra está tão difícil, para que ele vai vir aqui novamente? Então venha algumas dessas dúvidas que eu espero sinceramente que Deus tire no seu coração nesse momento. Amém? Então vamos lá de maneira objetiva, a pregação hoje é em cima dessas dúvidas. Quando, como, para quê? De que forma isso vai acontecer? Então em cima de todas essas perguntas nós vamos meditar. E eu espero que Deus fale ao seu coração para que você conheça sobre esse tema em nome de Jesus. Primeira coisa, a pergunta é como Jesus irá voltar? De que forma irá acontecer isso? Primeira resposta é que Jesus vai voltar de maneira pessoal. Ele não vai enviar alguém no lugar dele. Ele não vai enviar alguém como representante dele para voltar aqui à terra. Jesus voltará de maneira pessoal aqui. Ele mesmo virá. A palavra nos diz isso. E ele vai voltar de maneira visível. De forma que todas as pessoas da terra o vejam. Mateus 24, o verso 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O relâmpago, naturalmente, ainda mais cearense, né? Tem um trovão, tem um relâmpago, todo mundo fica gritando. Antigamente o pessoal perdeu essa cultura, até porque nunca mais faltou energia à noite. Mas a primeira coisa que a gente fazia era o quê? Dar uma vaia. Quando faltava energia, todo mundo saía gritando, ih, porque faltou energia. Trovão, quando tinha um trovão muito grande também, podia esperar. Vinha o trovão, a pancada, e depois, ih, no meio da rua, todo mundo gritando. Jesus, quando voltar, vai ser mais ou menos dessa maneira, dessa forma. Ele vai riscar no céu como um relâmpago, e todo olho o verá. Não haverá desculpas. Naturalmente, que as pessoas tentarão dar desculpas para dizer que não foi Jesus que veio. E ele vai voltar nos céus, assim como o relâmpago, ele vai voltar nos céus, para que todo olho veja. Marcos 13, verso 26. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Se verá ele vindo nas nuvens. Ele aparecerá de maneira que todas as pessoas da terra possam ver a sua vinda. E isso vai acontecer de maneira repentina, de uma maneira rápida, antes que a gente espere. A Bíblia descreve isso, 1 Coríntios 15, verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Vamos lá todo mundo comigo, dá uma piscada aí em nome de Jesus. Faz melhor, olha para o lado e pisca para o irmão em nome de Jesus. Foi rápido? Certamente foi rápido. Você está ao lado da sua namorada, da sua esposa, dá uma piscadinha um pouquinho mais carinhosa para ela. Talvez há muito tempo você não faz isso. Mas é bem rápido, a gente pisca e nem percebe. Então, o texto está dizendo, num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, nosso Jesus vai vir. De maneira inesperada. De maneira com que muitos, que não é o nosso caso, irão ser pegos de maneira desprevenida. Irão achar que Jesus vai demorar, e ele virá de uma maneira repentina. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim, o dia do Senhor, ou seja, a sua volta, porém, virá como ladrão. Ninguém está esperando o ladrão. Todo mundo está dormindo de boa. Todo mundo está em casa. E o ladrão vem quando a pessoa menos espera.
quando ela vacilar, na madrugada, ele vem, de maneira que muitos não estarão esperando por ele. Por isso que é necessário falarmos sobre a volta de Jesus, igreja. Nós precisamos estar atentos que o nosso rei vai voltar. Ele virá nos ares, de maneira presencial, com uma comitiva de anjos, para nos levar, para levar a sua igreja amada. E isso é real, a Bíblia não erra, ela não falha. Ela é muito real, muito atual, e esse dia está chegando. E a gente pode se perguntar, Júnior, quando será a volta de Jesus? Você pode se perguntar, Júnior, será que é nessa semana? Será que é nessa noite? Ou será que é agora? Será que pode ser nesse culto? Já pensou? Sei quantos vocês já assistiram alguns filmes que as pessoas são arrebatadas no meio de um culto e fica alguns gatos pingados. Será que você vai ser uma dessas pessoas que vai estar do lado da sua esposa, fiel ao Senhor, firme no Evangelho, crente no Senhor Jesus, de todo o seu coração, e você do lado, de madrugada, meu Deus, cadê a Maria? Que não vai ser o caso do Brito, em nome de Jesus, embora ele seja casado com a Maria. Vai, Brito, tem nem perigo, diga. E cadê minha esposa? Estava aqui do meu lado agora. Está aqui, só ficou o lençol aqui. Cadê ela? Ou seja, Jesus, quando isso vai acontecer? A Bíblia fala sobre esse tema, sobre quando vai ocorrer a volta de Jesus. Mateus 24, verso 36, primeira coisa, daquele dia e hora, porém, ninguém, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem Jesus, enquanto estava aqui na terra, senão só o Pai. Somente o Pai sabe do momento que isso vai acontecer. Agora, claro, que o Filho também sabe, em toda a sua plenitude, seu conhecimento já sabe. Mas, se surgirem pessoas, e de vez em quando surge um gaiatinho, dando datas, meses, anos, estações, para a volta de Jesus, você vai lembrar, Mateus 24, 36, a Bíblia é clara em dizer que ninguém sabe sobre aquela hora, sobre o momento que isso vai acontecer. Alguns podem dizer que está demorando. Júnior, já li a Bíblia uma vez, e eu vejo que desde lá, a igreja primitiva, eles aguardavam a volta de Jesus, e aguardavam. Pedro, apóstolo do Senhor, fala sobre isso, se Jesus está demorando ou não. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, diz assim, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como, o Senhor não demora. Verso 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. E agora ele vai justificar porque essa aparente demora para a volta de Jesus. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Jesus está dando algum tempo a mais para a humanidade, é por amor a você. Talvez você tenha vivido a sua vida longe de Jesus. E talvez nessa tarde, você vai se dar conta que Jesus vai voltar. Que em breve ele voltará. Ou que talvez a sua vida é breve. Você não vai viver pela eternidade aqui nessa terra. Você tem que tomar uma decisão urgente. Você precisa de Jesus porque você não conhece o seu dia de amanhã. Falando de humanidade, a humanidade vai parar, a história da humanidade, a partir do momento que Jesus voltar. Começaremos um novo tempo, um novo céus e uma nova terra. Mas falando da sua vida, que eu acredito que é o mais importante, pelo menos para você nessa noite, você precisa saber se quando Jesus voltar, se você vai ficar ou se você vai subir com ele. Você precisa entender que você pode decidir sobre a sua eternidade, sobre a sua vida. Talvez você está levando a sua vida em ganhar coisas, prêmios, dinheiro, acumular riqueza. Que Deus te abençoe. Mas talvez você está esquecendo o mais importante. Jesus certa vez fala de um homem que, olha, preparou tudo, aprontou tudo, guardou tudo, muita riqueza. Jesus diz, olha, louco, essa noite pedirão a alma dele. E essa riqueza toda acumulada vai ficar para quem? Talvez você está se empenhando na sua profissão. Faz bem fazer isso. Se empenhando em ter uma vida fácil com a sua família, no sentido de ter dinheiro para fazer algumas coisas. Você faz bem isso. Cuida da sua família. Talvez você se empenhe em treinar, em malhar, para cuidar do seu corpo. Faz bem fazer isso. Você só não deve fazer esse tipo de coisa e esquecer de cuidar da sua alma, da sua vida. Nessa noite eu quero te dizer, meu amado, que estar na igreja não quer dizer, não garante, você vai descobrir ao longo da pregação para onde você vai. Certa vez Jesus olha e diz, olha,
aparecerão para mim no último dia, homens se apresentarão, Jesus, no teu nome, profetizamos, expulsamos demônios, no teu nome, Jesus, falamos, contextualizando para a nossa época, vai dizer, alguns pastores vão chegar diante de Jesus, Jesus, eu era pastor da igreja, me dê aí um lugar na frente, aí nessa fila, para entrar no reino dos céus, e Jesus vai olhar para ele e dizer, olha, afaste-se de mim, eu nem te conheço, porque a religião não salva ninguém. Diga para a pessoa do seu lado, a religião não salva. A salvação está somente em Jesus. Se você está preso a uma religião, se você veio para florescer acreditando que você ia ser salvo, porque entrou por essas portas, eu sinto lhe desapontar, mas eu tenho que ser sincero com você. A salvação é mediante somente um, que é Jesus Cristo, amado, que tem que ser o Senhor da sua vida, o teu Salvador. Então, em nome de Jesus, Ele não está demorando, Ele está te amando um pouquinho mais, te dando um pouco mais de tempo, para que você tome a decisão da sua vida. Algumas pessoas na época de Jesus tinham curiosidade, Jesus, mas quando ocorrerá a tua volta? Marcos capítulo 13, Pedro, Tiago e João chegam para Jesus e dizem, Jesus, quando é que vai acontecer esse negócio aí mesmo? Me dá alguns sinais quanto a isso. Jesus diz assim, Marcos 13, verso 4, eles perguntam para Jesus, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Então, Jesus nesse momento, Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Jesus responde dizendo alguns sinais. Olha, eu venho, mas eu vou falar para vocês alguns sinais, para que vocês percebam quando eu estiver chegando. Então, como uma mulher grávida, alguém aqui deu à luz de maneira natural, sem ser cesáreo, sentiu as dores do parto, algumas mãos levantadas. Legal, glória a Deus. Vocês provavelmente vão falar isso com mais autoridade do que eu, porque sabe que as dores começam e elas vão aumentando a frequência, amém? Vai ficando mais próximas umas das outras e vai ficando mais intensa também, né? Começa uma dor e aí vai ficando mais forte e vai ficando meio quase que insuportável e a frequência dessas dores vão aumentando também. Ou seja, intensidade e frequência vai aumentando. Quando Jesus faz essa analogia a respeito dos sinais, nós temos que olhar para eles nesse sentido, nessa ótica. Tudo que ele vai relatar, o que eu vou falar para vocês a partir de agora, vocês vão perceber na história se está aumentando a frequência do que ele diz e a intensidade do que ele diz. Porque, afinal de contas, assim como uma mulher dá à luz uma criança, um filho, depois de passar por esse processo, o nosso Jesus vai voltar depois disso. Depois que esses sinais aparecerem com maior frequência e intensidade. Quanto maior a frequência e intensidade, é sinal que Jesus está chegando, que o bebê está nascendo e que ele está chegando. Então, a primeira coisa, dos sinais que Jesus revelou, para que você saiba se está perto ou longe a volta de Jesus. Primeira coisa, antes da vinda de Jesus, ou seja, o primeiro sinal, aparecerão falsos cristos. Marcos capítulo 13, verso 6, diz assim, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Falsos profetas, falsos cristos. O que é que classifica Jesus Cristo, o seu evangelho, o evangelho de Deus, as boas novas está ligada ao evangelho, o evangelho está ligado ao nosso Cristo. O que é que vai classificar esses falsos cristos? Um evangelho distorcido, deturpado. Ou que ele vai se colocar como o caminho para a salvação, se colocando como um Cristo, ou que ele vai deturpar esse caminho, buscando atalhos para chegar à salvação. Meu amado, certamente a gente tem visto isso aos montões, na nossa região, na nossa nação e no mundo inteiro. Um falso evangelho. Esses dias eu estava vendo, tem uma pregadora do Pix, não sei se vocês tiveram o desprazer de ver essa mulher. Ela vai no Instagram e se coloca à disposição para orar pela sua vida, mas você tem que fazer um Pix para ela, para receber a oração dessa mulher. Um falso evangelho, um falso caminho. Homens e mulheres usando do reino de Deus para enricar, para trocar de carro, para comprar uma casa luxuosa, e a visão, ao invés de estar em Jesus, está nesse enriquecimento, em ganhar, em usurpar a igreja, em tirar o dinheiro de todas as formas. E aí eu vou benzer uma água, ou vou ungir uma água, ou então eu vendo um frasquinho aqui de óleo da unção, no valor simbólico de R$2.000 aqui na igreja.
para que você chegue e passe na sua casa. E a partir dali a sua casa vai estar ungida e não vai ter mais mal na sua casa. Um evangelho distorcido, isso tem aumentado. Tem cada vez mais, principalmente agora depois na internet, tem aumentado muito. Igrejas que têm se levantado, pregando um evangelho simplesmente do amor. Venham como está, fiquem como está, que a gente não está para se meter na sua vida. Jesus te ama da maneira que você está. Distorcem, não falam mais sobre pecado, não falam mais sobre mudança de vida, sobre o abandono, sobre tomar a sua cruz. Vem, você vai ser bem-vindo aqui, você fica no seu cantinho sem ninguém incomodar com você. Ao contrário, alguns textos claros da Bíblia a gente nem vai pregar aqui, para que você não saia daqui pesado. Vai ser só pregações de bênção, de vitória, de enriquecimento. E isso tem acontecido cada vez mais. Cada vez mais tem sido proclamado esses falsos cristos. O amor ao dinheiro, o amor ao ganho através de Jesus. Segundo sinal que Jesus diz, antes da vinda de Jesus, haverão mais guerras. Lembra? Intensidade e frequências. E frequência. Marcos 13 diz assim, quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Eu quero agora trazer notícias para você, que apontam para isso, que tanto tem acontecido mais guerras, como tem acontecido de maneira mais intensa essas guerras. Vai lá, João. O site das Nações Unidas diz que o número de guerras civis quase triplicou em 10 anos. Esse é o nosso mundo. Tem vivido de guerra em guerra. De batalha em batalha. Próximo, por favor. Número de guerras é o maior desde 1989. Veja quais são os conflitos esquecidos pelo mundo. Tem aumentado. Em 2022 foram 55 conflitos envolvendo estados em 38 países, sendo 8 considerados guerras. Meu amado, o que Jesus está dizendo é que vocês ouvirão falar de guerras, mas entenda que isso vai aumentar a intensidade e a frequência cada vez mais. O mundo tenderá, quanto mais perto da vinda de Jesus, o mundo tenderá a caminhar ainda mais para guerras, para batalhas. Próximo sinal, haverá uma pregação mundial do Evangelho, Marcos 13, verso 10. E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Antes da vinda dele, o Evangelho vai ser pregado de uma maneira como nunca antes. Todas as nações ouvirão falar de Jesus. Agora eu lhe pergunto, qual foi a invenção, talvez dos últimos 30, 40 anos aí, não sei bem a data de início, que tem proporcionado com que isso aconteça? A internet, é claro. Hoje todas as pessoas que têm acesso à internet têm acesso ao Evangelho de Cristo, como nunca antes. A informação hoje é difundida de uma maneira ímpar, como nunca antes. Ainda na minha época, para eu me comunicar, para eu participar de um sorteio lá no Faustão, no Domingão do Faustão, ou no programa do Gugu, eu tinha que enviar uma carta. E a carta ia para São Paulo. Demorava, sei lá, 20, 25 dias para a carta chegar lá, para eu participar da promoção da Nestlé, que ia dar uma casa nova. Hoje em dia, se você pega seu celular, você manda uma mensagem no WhatsApp, chega no mesmo instante, para qualquer pessoa no mundo. A internet tem proporcionado esse tipo de coisa, de maneira que ela tem sido um plano de fundo para isso, que o Evangelho tem sido pregado como nunca antes. Vídeos, séries, filmes sendo pregados. Quem assistiu The Chosen aqui? Os Escolhidos. O mundo inteiro assistindo uma série sobre Jesus. Evangelho sendo proclamado a todo tempo, de uma maneira mundial. Próximo sinal, Jesus fala do patricídio. Quem sabe o que é patricídio? Quem assistiu Game of Thrones sabe. Ele dá essa expressão. Marcos 13, verso 12, diz assim: filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Cada vez mais, a nossa sociedade, os filhos vão se rebelar contra os seus pais. Isso é profético. Cada vez mais haverá esse tipo de assassinato. O filho contra o seu pai, matando o seu próprio pai. E de vez em quando me assusta esse tipo de coisa. Notícias acontecem, e isso tem acontecido de maneira ainda mais normal, natural e com mais frequência. Meu amado, a Bíblia parece o jornal, qualquer jornal aí, melhor do que Fantástico, Jornal Nacional. Se você ler a sua Bíblia, você vai entender sobre a realidade da humanidade. Filhos se rebelando contra o pai.
quebra da hierarquia familiar. A família, nos últimos dias, será intensamente criticada. A estrutura familiar será quebrada pelo mundo. Nosso inimigo vai quebrar isso, para que os filhos não obedeçam mais os pais, não escutem mais o conselho do pai. Afinal de contas, eu sei. A internet está me ensinando. Meus amigos sabem. E isso tudo vai trazer choques, brigas familiares. Aquilo que numa época bem recente, o pai olhava para o filho, só olhava. E o menino se aquietava na hora, sentava, ficava esperando o carão do pai. Hoje em dia o pai tem que gritar 15, 20 vezes. E o filho acha isso normal, natural. E o pai acha bonitinho esse tipo de coisa. Jesus já dizia isso há 2000 anos atrás. E isso é um sinal que Jesus está voltando. Júnior, mas o que significam esses sinais? Por que Jesus diz sobre isso? Por que ele faz questão de mostrar que as coisas antecederão a sua volta? Marcos 13, ainda nesse capítulo, ele responde, verso 28. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu, de maneira clara, os sinais que eu falei aqui têm acontecido no nosso meio, na nossa região, na nossa cultura. Ou seja, se o versículo aqui, se você crê que a Bíblia é a palavra do Senhor Jesus, Jesus está às portas. É como se Jesus estivesse aqui na porta do céu. Tem até uma imagem, talvez no segundo culto eu traga. Jesus ao lado do Pai, simbolicamente, os anjos ao redor, de frente para uma porta e o mundo lá embaixo. Meu amado, Jesus está às portas. Eu não tenho dúvida disso. Se eu pudesse chutar, eu acreditaria que Jesus voltará na minha geração. Porque tudo que ele tem dito tem acontecido. Talvez você se pergunte, Júnior, se for verdade o que você está dizendo, o que é que eu devo fazer? O que é que nós devemos fazer? Mateus 25, 13, a Bíblia te responde. Portanto, quem me ajuda? Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela, vigia, irmão. Vigiar é ter atenção, é estar pronto, é estar atento. Vigia. Sabe como é que você vai vigiar também? Você vai amar sua família, no sentido de que prega o evangelho para sua mãe, para o seu irmão, para o seu filho, para a sua filha. Se você está começando a cair a ficha, que Jesus está às portas, que os sinais estão acontecendo em maior frequência, em maior intensidade, e ele está chegando, está voltando, você tem que agir de maneira urgente com a sua família, porque você não quer que sua família não suba com ele. Você vai amar ainda mais, pregar ainda mais o evangelho, ao invés de estar discutindo, brigando, jogando panela no meio da casa, arroz na parede. Você vai amar as pessoas e proclamar o evangelho para elas. E acima disso também, vigia sobre a sua vida. Esteja preparado. Devemos estar preparados. Porque eu acredito que ele está às portas. Em breve o nosso Jesus voltará. Está preparado, meu amado? Diante de um imprevisto que eu acho que não pode acontecer, mas eu estou preparado. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito de não dormir com o carro lá de casa na reserva. Porque o estar preparado é entender que em uma madrugada dessa, que Deus nos livre, pode ter uma emergência. E o meu carro precisa ter gasolina, porque os postos vão estar fechados. E o estar preparado é entender que pode não ser hoje, amanhã, próxima semana, mas talvez um dia eu precise levar um filho meu no hospital, porque ele está sentindo algum tipo de dor. E o pai, irresponsável, não estava preparado, não tinha gasolina no carro. Foi nem até a Guaiúba, ficou no prego na Guaiúba, imagina, de madrugada. O estar preparado é isso. É entender que pode acontecer a qualquer momento. Você não sabe quando vai acontecer exatamente, mas eu estou vigilante, vigiando. Na sua vida espiritual, você tem guardado combustível para a volta de Jesus. Jesus usa o termo, as virgens estavam com azeite, algumas não ligaram, deixaram o azeite acabar. O noivo volta e elas não entram, não encontram o noivo, não estavam vigilantes, não estavam preparados. Você deve estar preparado, porque Jesus vai voltar. Amém? Agora eu te pergunto, por que ele vai voltar? Parou para pensar? Tá certo, Júnior, ele vem nos céus, todo olho verá. Ele vem levar a igreja, certo, mas
Por quê? Para quê? Qual a finalidade disso? Meu amado, Jesus vem e a partir da volta de Jesus acontecerá o juízo final. A Bíblia revela isso. Após a volta de Jesus acontecerá o tribunal de Cristo. Não sei se você já teve o desprazer de ser julgado por algo. A ansiedade que você ficou, o medo que você ficou. Haverá um tribunal em que todos iremos participar, que é chamado Tribunal de Cristo nas Escrituras. E nós seremos julgados. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o quê? O Tribunal de Cristo. Para que cada um... Perceba o seguinte, vou parar aqui. Ele não vai julgar pela igreja. Vem aqui a Florescer. Não, aliás, vem só o Júnior representando a Florescer, que eu julgo a igreja toda para a gente agilizar o processo aqui, todo mundo já resolver aqui o problema. Cada pessoa nesse lugar vai prestar conta da sua vida, das suas ações diante do Senhor. Eu costumo brincar com os irmãos que talvez tenham um telão como esse lá. Imagina, suas ações serão mostradas. Talvez aqueles, meu Deus, Júnior, que vergonha que eu vou ter. Vai ter quanto todo mundo lá? Não, só a humanidade inteira assistindo. E traz aí, Miguel, o CD, que não é mais CD. Não, traz o pendrive, não é mais pendrive. Não, está na nuvem, tá certo, na nuvem, no céu. Vamos mostrar aqui a história do Francisco, da Jennifer, para não ter dúvida, pegar outro Francisco. E aí mostra, e vai ter o julgamento de Cristo, para que cada um receba, continuando o versículo, de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Só haverão duas possibilidades nesse julgamento aqui no tribunal de Cristo. Primeiro, é você ser, que Deus te livre, condenado eternamente. Já pensou? Sair do tribunal condenado. E você não está perdendo uma causa na justiça aqui humana, um dinheiro do trabalho que era para ter te dado o teu chefe, aquele carro, não. Você vai perder a sua vida, a eternidade longe do Senhor, distante do Senhor. A outra possibilidade é você ter a salvação eterna, somente isso, não tem meio caminho. Jesus me dá mais uma chance, me dá mais uma vida que agora vai ser diferente. Hebreus 9, 27 diz que o homem está destinado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Meu amado, o que é que você tem feito da sua vida? Como é que você está gastando o seu tempo? Onde é que você está investindo? Em que área que você está crescendo? Apocalipse capítulo 20, verso 15 diz assim: se o nome de alguém não for encontrado, aonde? No livro da vida. Já já a gente fala sobre esse livro. Este foi lançado no lago de fogo. Ou seja, haverá um livro que é chamado Livro da Vida. Vem Francisco da Jennifer, deixa eu procurar. Francisco da Jennifer. Está aqui. Pode entrar, Francisco. O nome dele está aqui. Qual é o próximo? Baluca. Deixa eu procurar aqui. Baluca. Opa, Baluca. Ai não, o nome dele como é? Ele respondeu, bichinho. Fábio Lucas. O nome dele está aqui. Pode entrar, Fábio Lucas. E aí vai seguindo. Até chegar no Einstein. Opa, o Einstein. Que nome é esse? Nunca tinha visto esse nome no livro da vida. O Einstein. Se o nome não está lá, não tem mais o que fazer. Você vai escrever e poder escrever seu nome nessa vida. Meu querido, não brinque com isso. É a palavra de Deus. A palavra revelada para a sua vida. Quem não tiver o nome no livro da vida vai para o inferno. Muitos pregadores evitam essa palavra, inferno. Falar de inferno, de fogo, o povo já sofre tanto. Afinal de contas, talvez o inferno seja nessa terra. É tão difícil. O Ceará é tão quente, talvez o inferno é aqui. A Bíblia está descrevendo o Quixadá. E se enganou. Mas não, meu irmão. Marcos capítulo 9, verso 43. Jesus fala do inferno várias vezes. Uma dessas vezes, no verso 43, diz assim: se a tua mão o fizer tropeçar, corte. Olha a radicalidade que Jesus trata o tema. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para onde? Onde o fogo, o quê? Nunca se apaga. O inferno é um local de tormento, onde esse seu corpo aí, de ninguém aqui, em nome de Jesus, todo mundo vai para o céu, amém? Cabe a você. Você vai já ter a chance de decidir. Mas você receberá um novo corpo que vai não mais perecer. E por toda a eternidade, você vai estar num local, você não, alguém lá fora, de tormento, onde tem um fogo que não se apaga.
Imagina, meu amado, se você já passou 3 dias doente aqui, você sabe o que são 3 dias de dor. Se você já passou uma semana com dor, você sabe que é uma semana de dor. Mas imagina a eternidade sofrendo num fogo que não se apaga. Júnior, como é que eu me vejo livre desse negócio? Eu estou preocupado com um monte de coisa na minha vida, com um monte de coisa na minha casa. Eu não estou me ligando à minha alma, Júnior. O que realmente importa é a minha alma, porque é a eternidade. Eu quero te dar essa palavra agora. Existe um outro grupo de pessoas que no tribunal de Cristo encontrarão a salvação eterna. O nome vai estar no livro da vida. Talvez você se pergunte agora, Júnior, como eu posso ter meu nome escrito no livro da vida? Efésios 2, verso 8. Pois serão o quê? Salvos pela graça, por meio da... E isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Salvação, meu querido, é pela fé. A fé em Jesus. E você precisa ter essa fé em Jesus hoje. Romanos 10, verso 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? O que é ser salvo? Escrever o meu nome no livro da... E ele não apagará mais seu nome. Verso 10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Confessar. De vez em quando alguém chega para mim: pastor, eu queria ter decidido por Jesus, eu queria ter dado esse passo de fé, eu queria ter largado um relacionamento que eu estou, eu queria ter largado esses amigos, eu queria ter largado essa farra, eu queria ter largado o álcool, esse contexto todo, mas sei lá, eu fui fraco, não decidi por Jesus. Meu amado, pensa comigo só um pouquinho agora. Como é que você não vai ficar se você, no momento do tribunal de Cristo, você for condenado por amizade? Pensa comigo. Seus amigos já vão vacilar com você. Estamos falando da sua alma. Pensa num relacionamento que se compara com a sua eternidade. Não brinque com essas coisas, não tenha vergonha. Decida por Jesus urgentemente. Eu preguei sobre o inferno, sexta-feira aqui na escola bíblica. E me caiu um temor, como nunca antes na minha vida cristã. Tem um tempinho de cristão, não vou dizer para vocês não adivinharem minha idade. Mas me caiu um temor. E na madrugada daquele dia eu demorei a dormir. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, é eternidade. Meu Deus, é fogo, é um lago. E eu demorei a dormir naquele tempo, meu Deus. A igreja não pode brincar mais com isso, com almas, é urgente. Enquanto a gente perde tempo discutindo outras coisas, tem vidas caminhando para o inferno. Enquanto a gente vai planejando outras besteiras, coisas secundárias, tem pessoas caminhando para o inferno. E a igreja cristã, batendo de frente uma com a outra por causa de besteira. Em nome de Jesus, essa igreja, a partir de agora, nós vamos tratar de maneira urgente o evangelho do Senhor. Porque pessoas podem não ter mais o amanhã. Eu lembro de uma irmã que foi convidada a vir aqui para a igreja, naquele culto do 24 horas. Ela me disse: pastor, eu ia tirar minha vida. Uma pessoa convida ela para vir para cá, naquela tarde. Ela é poupada. Vem para cá, decide por Jesus, encontra Jesus e tem uma nova história. Meu amado, tem vidas, talvez não prestes ao suicídio, mas caminhando para a queda, para o abismo. E nós, enquanto igreja, nós temos que trabalhar isso de maneira urgente. Mas entenda o seguinte: ter o nome lá escrito no livro envolve mudança de comportamento. Você vai dizer: eu creio em Jesus, meu nome está lá. É só crer, né? Eu creio que Jesus realmente veio, que Ele ressuscitou. Mas entenda, mudança, a fé verdadeira envolve mudança de comportamento, envolve nascer de novo. E Apocalipse 13 fala sobre isso. Diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, que é um símbolo do mal, a saber, todos aqueles que não estão comigo, todos que vão adorar a besta, quem não tiver o nome escrito no livro da vida. Ou seja, quem não tem um nome escrito no livro da vida, vive no mundão, fazendo as suas vontades, adorando a besta, vivendo de qualquer forma. Então, se você quer ter a certeza: pastor, será que eu tenho meu nome escrito no livro da vida? Você nasceu de novo? Você tem vivido para o evangelho? Você não tem brincado com o evangelho? Ou você é um crente que vem domingo em domingo para cá?
Talvez você tenha que se questionar. Talvez você tenha que ter medo do inferno. Talvez, pastor, que palavra dura. Meu amado, eu prefiro ser duro com você. Porque daqui a algum tempo, Jesus voltando, eu estou arrependido. Meu Deus, era para eu ter sido mais duro com a igreja. Porque olha aí a quantidade de pessoas que não estão seguindo para o paraíso com Jesus. A hora é agora. Quem tiver o nome escrito no livro da vida, meu amado, em contrapartida, reinará eternamente com Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? A parte do inferno, meu, você não vai estar. Amém? Você entende que a salvação é pela fé em Jesus, não são por obras. Júnior, eu sou uma boa pessoa, eu vou ser absolvido no tribunal. Não tem nada a ver com obras. Ele não vai olhar as obrinhas que você fez. Não, ele vai olhar se você tem o sangue do Cordeiro. Se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Cristo, está alvo como a neve. E aí sim, você vai caminhar, o nome está lá escrito, com o próprio sangue de Jesus. Uma tinta que não se apaga. Não são por obras. Mas quem tiver o nome escrito no livro da vida, reinará eternamente com Cristo. Reinará eternamente com Cristo. A diferença é essa. O seu nome está no livro da vida ou não. Se estiver, Apocalipse 21, do verso 1 em diante, vai se cumprir na sua vida. É um texto profético, falando do que vai ocorrer nos últimos tempos, após a volta de Jesus. Verso 1 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Meu amado, no céu nós viveremos com o Senhor, eternamente com Ele. O texto diz: eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4: se você tem sofrido aqui na terra, tem essa palavra de esperança para você. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A ordem do pecado, a ordem do mal passou. Agora é o tempo completo de plenitude no Senhor. Verso 5: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, tem algum vencedor aqui em nome de Jesus? A vitória verdadeira vai ser no último dia, em nome de Jesus. Não abandone o seu Jesus. Não viva para esse mundo, viva para Ele. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e Ele será meu filho. Meu querido, em nome de Jesus, não sei qual é a herança que você espera, mas a herança de verdade está no Senhor. Ele ser o teu próprio Deus, tabernacular com você por toda a eternidade. Meu amado, fique firme em nome de Jesus. Esteja vigilante em nome de Jesus. Está sofrendo? Está difícil? Entenda que um dia tudo isso vai passar e Ele será a sua herança. Olha para a pessoa do seu lado e diga essa frase para ela: fique firme, esteja vigilante. Um dia tudo isso vai passar e Ele será a sua herança. Igreja do Senhor, tudo vai passar. Tudo. Inclusive suas conquistas vão passar, vão ficar para trás. Está sendo perseguido? Vai passar. Pastor, estou num momento de sofrimento, de silêncio do Senhor. Vai passar. Tudo vai passar. Nosso Deus será a nossa herança. Para sempre viveremos com Ele. A igreja do Senhor tem que ansiar pela volta de Jesus. Existe uma palavra chamada Maranata, que quer dizer: ora vem Jesus, vem sem demora. Que Ele venha, que Jesus venha, mas que enquanto Ele não vem, a igreja possa agir de maneira ousada, pregando o evangelho da paz e da salvação a todas as pessoas. Você que ainda não decidiu por Jesus nessa noite, é noite de salvação para você.
Deus quer renovar sua alma. Deus quer escrever seu nome no livro da vida. Você tem que decidir por Ele. Tem um ato de fé. Proclamar diante de todos os homens que Jesus é o teu Senhor. Abrir mão dos seus prazeres, da sua vida, dos seus planos. E de uma vez por todas, recomeçar a sua vida no Senhor. Meu amado, Jesus vai voltar. A certeza maior que eu tenho é que a Bíblia é fiel, que ela vai se cumprir. Esse dia está chegando. Eu creio que Ele está às portas. Que nós venhamos a estar vigilantes. Não brinque com o Evangelho. Não brinque com a sua vida, com a sua alma. Viva para o Senhor. Busque ao Senhor. Começar de hoje, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quero, por favor, que você feche seus olhos. E eu quero que a igreja, por favor, esteja em intercessão, que eu vou fazer uma pergunta aqui, que talvez pelo menos uma pessoa tenha orado pela sua vida essa semana inteira. Tenho pedido que o Espírito Santo toque no seu coração. Porque eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez vai mudar o seu destino. A eternidade. Se você confessar Jesus diante dos homens, Ele vai escrever seu nome no livro da vida. Você vai passar da condenação para a vida eterna. Então, em nome de Jesus, meu amado, eu não sei se há nesse lugar alguém aqui, Júnior, eu quero confessar Jesus. Se tiver alguém, por favor, levanta uma de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém? Se você quer voltar, Júnior, eu quero voltar aos braços do meu Pai. Eu quero voltar aos braços do meu Pai. Quero voltar para o Senhor. Tenho levado minha vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele tem te chamado de volta, em nome de Jesus. Não brinque, você não conhece o dia de amanhã. Ah, o Júnior está tocando o terror. Não, é a realidade da vida. Pode ser nessa madrugada. Os sinais estão se cumprindo. Não brinque com sua alma. É a eternidade, meu querido. É a eternidade. Tem mais alguém nessa noite que quer dizer, Júnior, sim. É tempo de recomeçar. É tempo de reconhecer que eu quero. Glória a Deus. Deus abençoe também. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Ele tem te chamado. Ele tem te chamado. Em nome de Jesus. Escuta a voz dele. Escuta a voz do Senhor. Escuta a voz do Senhor. Eu insisto, meu amado, porque eu estou falando de vida, de alma, de eternidade. Eu insisto porque Ele te ama. Se Ele tem demorado a voltar, é por amor a você. Não perca a sua alma, não perca a sua vida. Você precisa de Jesus. Em nome de Jesus. Você precisa dele para que você não seja condenado. É o sangue de Jesus que te lava. É o rio da vida que vai colocar vida em você. Aquele que o negar diante dos homens, Ele o negará diante do Pai. Aquele que o confessar diante dos homens, Ele o confessará diante do Pai. Não dê não para Jesus. Reconheça pela última vez. Tem mais alguém nessa noite que quer, Júnior? Eu quero decidir por Jesus. Eu quero ter esse novo tempo. Amém. Que Deus abençoe também. Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém que quer, Júnior? Eu quero decidir por Jesus. Eu quero confessar Jesus diante dos homens. Eu quero passar a eternidade ao lado dele. Eu quero abrir mão da minha vida, da minha vontade, dos meus planos, dos meus prazeres, tomar minha cruz e seguir a Jesus sem olhar para trás. É um evangelho de abnegação, mas que vale muito a pena. Você será recompensado, sua herança será o Senhor. Pela última vez, tem mais alguém? Quer confessar? Glória a Deus, aleluia, amém. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém? Quer confessar Jesus nessa noite? E quer recomeçar em Cristo Jesus? Quer ter esse novo do Senhor na sua vida? Quer ter o novo do Senhor na sua casa? E ter a certeza da sua salvação? Certeza em Jesus. Porque não é por obras, não é pelo que você vai fazer. É pelo sangue do Cordeiro que vai estar sobre a sua vida. Tem mais alguém? Tem sido chamado e que não quer resistir mais ao Espírito Santo, que quer recomeçar em Jesus. Hoje é a noite da sua salvação.
Se não tem, quero, por favor, convidar essas pessoas que levantaram a sua mão. Quero orar por você com todo carinho. Se você puder, vem aqui à frente. Eu vou só orar pela sua vida. Você não vai subir aqui, nem falar em microfone, nem nada. Estou aqui embaixo te esperando. Vem com alguém, né? Vem com alguém que está do seu lado aí, mas venha. Seja bem-vindo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Fica aqui do meu lado. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Vem mais para cá, por favor. Vocês, para abrir mais para os irmãos. E aí, meu irmão? Seja bem-vindo também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Igreja, por favor, impõe as suas mãos na direção de todas essas pessoas aqui. Em nome do Senhor Jesus. Para que essa decisão seja de uma vez por todas na vida deles. Para que o novo do Senhor venha na vida deles, em nome de Jesus. Para que o nome deles agora, nesse instante, lá no céu, esteja sendo escrito no livro da vida. E eles estão passando da morte para a vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, te damos graças, meu Pai. Muito obrigado.